E hoje Deus, através da coordenação do setor família, nos convidou a pregar sobre a ternura do amor. E eu fiz, Jesus amado, falar sobre a ternura do amor. Que coisa linda, mas também que coisa delicada e desafiadora. Fui rezar. Porque a gente reza pessoal e reza junto. Por uma pregação, quando a gente vai pregar junto, se dedica algumas horas a rezar junto. E rezando pessoalmente, aí eu me lembrava, vinha na minha mente assim, se eu te mandasse pregar sobre a ternura na Palestina, era preocupante. Senhor, era preocupante. Esse é o lugar que a gente já foi em missão. Realmente seria muito preocupante falar da ternura na Palestina. Eles têm um jeito de ternura que não é a ternura brasileira. Mas é ternura. Eu ia ter que estudar e aprender e tocar no coração daquele povo pela tua graça com a ternura. Se fosse para a gente falar lá na nossa missão da África sobre a ternura dos homens, seria outro desafio muito grande, cultural. Mas que há ternura. E no Brasil aqui, falar no sertão sobre ternura, nas coisas, numa cultura, em tradições tão enraizadas muitas vezes, que vê a ternura de um modo diferente. Mesmo assim tem como falar como ternura. Aqui no litoral, que é a ternura. E o Senhor foi mostrando esse caminho e botando no meu coração uma coisa. A ternura, ela é comum no mundo inteiro, porque a ternura é dom de Deus. A ternura é revelação de Deus. Jesus é a ternura no mundo. Então não tem como anunciar Jesus sem anunciar o seu amor e a sua ternura. Isso foi um caminho de convencimento a mim, porque eu achei que era muito diferente. Isso era meu pensamento, né? Aí Deus fala, Deus corrige, Deus endireita o caminho do nosso pensamento. Não, a ternura é dom de Deus. Deus colocou no coração do homem quando ele foi gerado. Está na constituição humana a ternura. Vamos pegar esse fio aqui da ternura, que é dom de Deus, porque Deus é eterno. Bonito isso. A palavra de Deus diz isso. Mas eu quero dizer, antes de chegar aí, duas coisas. Primeiro, santidade. A gente fala de vida de santidade, mas santidade, meus irmãos, é amor. Santidade é amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos lembrar? É amar a Deus de todo o coração, com toda a inteligência, com todas as forças, e sobre todas as... O documento da igreja, se a gente for pegar, o que é a vida santa? É caridade. E por causa deste amor a Deus, amar os irmãos, como Jesus amou. Santidade é isso. Agora, cabra chega aí sem rezar, chega não. Não é verdade? Não reza nunca, porque Deus é a fonte do amor. Se eu não rezo nunca, a fonte seca, não é? Não é assim. A vida eterna é relacional. A vida eterna não é uma coisa que vai acontecer só quando a gente morrer. Ela começa agora. Ela é uma vida nova que é gerada agora. Bonito isso, né? Vamos repetir isso aqui, que a gente vai voltar para outra coisa aqui, para também não ficar muito solta. A vida eterna é um fato relacional. Repita aí. A vida eterna é um fato relacional. É tanto que Jesus diz, sabe o que é a vida eterna? É o conhecimento do Pai e do Filho. O conhecimento na Bíblia é relação íntima. Quem tem a vida eterna é Deus. Nós participamos da vida dele. São João da Cruz tem uma imagem muito bonita assim. Imagina se você pega um ferro e joga no fogo. Pá. Daqui a pouco aquele ferro, ele começa a ter todas as propriedades do fogo. Se você tocar nele, ele queima, não é? Sim ou não? Queima. Fica em brasa. Porque ele passa a ter todas as propriedades do fogo. Parece até que o ferro é fogo. Mas se ele sair de dentro do fogo, ele volta a ser só o quê? Ferro.
ferro frio. Não é? Assim é a alma da gente. A vida eterna é esta intimidade profunda com Deus. E a gente participa tanto desta intimidade que de repente a gente vai assumindo, por graça, por participação, pela ação dele na nossa alma, e é um trabalho para a vida toda. Pode ser que pela graça dele aconteça como na vida de Santa Teresinha, 24 anos doutora na igreja. Eu tenho 48, exatamente o dobro, e sinto que eu estou nem muito perto, nem de longe assim, né? Porque é um fato para a vida, uma história para a vida o quê? Toda. Mas vai crescendo esta vida em nós. Então, se a gente não reza nunca, se a gente não comunga o corpo de Cristo, se a gente não lê a palavra, se a gente se afasta desta fonte de vida, a gente vai acabando virando de novo ferro frio. É um pouco o que acontece no encontro. A gente vem para o encontro cheio de alegria, cheio de vigor, cheio de não sei o quê, agora vai. Aí daqui a pouco, daqui a uma semana, ele não vai não. Não é porque não vai, quer botar a culpa em Deus. Ah, não vou para o encontro porque o encontro é ilusão. Não, não é ilusão não, é porque você deixou de ir para o fogo, e quem deixa de ir para o fogo, vira ferro frio. Entendeu? Defeito não é da graça não. Seu ferro medonho. A gente não pode deixar de ir para o fogo, de mergulhar na graça de Deus, porque se por a gente mesmo não vai, entendeu? A vida eterna é um fato relacionado, a gente participa da graça de Deus. E a gente, Jana falava de amor, eu vou aqui para pegar isso aqui, porque depois ela vai falar sobre Jesus, a ternura do amor de Jesus. E eu quero dizer assim, que Deus tem um amor terno. Chegar perto de Deus é mergulhar num amor terno. E a Escritura diz isso. Se você pegar o Salmo 145, você vai ver que coisa linda. Olha que bonito, diz aqui. O Salmo 145, 144, o versículo 8, diz assim. Preste bem atenção. Se não está com a Bíblia, por favor, abra bem os ouvidos, tá certo assim? Eu vou ler 2 versículos. Deixa a palavra de Deus chegar, entendeu? Se não está com a Bíblia, escuta a palavra. Atenção, olha aqui, ó. O Senhor, Javé, é piedade e compaixão. Olha a passagem. Vou repetir. Salmo 145. Isso na Bíblia de Jerusalém. Em algumas outras Bíblias será o Salmo 144, tá certo? Versículo 8. Javé é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. Javé é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Então, podemos dizer, o Senhor é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. Que bonito, isso é o nome que Deus disse a Moisés. Lá em Êxodo 34, aparece um salmo. Deus, olha que bonito, Moisés disse, eu quero ver o Senhor. Ele disse, Moisés, tu ainda não pode me ver, sabe? Isso vai acontecer, é como dizer assim, quando o meu filho se encarnar, aí a plenitude da revelação vai acontecer. Mas por hora, você pode ver só os meus passos. Pode me ver de costas, pode viver a experiência de que eu passei. Olha que bonito. Como que a gente vai vendo na nossa vida as marcas de que Deus agiu. E ele passa e diz o nome. E no nome ele diz Javé, Deus cheio de compaixão. Então, Moisés querendo contemplar Deus, Deus cheio, Deus diz esse nome. Cheio de ternura e compaixão. Olha que forte. E aí diz, aqui, continua, lento para a cólera, cheio de amor. Javé é bom para todos, compassivo com todas as suas obras, e algumas traduções dizem, a sua ternura abraça toda a criatura. E no versículo 14 diz assim, no versículo 13, Javé é verdade em todas as suas palavras, amor em todas as suas obras. O Senhor é amor em todas as suas obras. Ampara os que caem, endireita os curvados. Olha que bonito, amparar quem cai, endireitar quem está curvado. Versículo 15.
Em ti esperam os olhos de todos, e no tempo certo tu lhes dás o alimento. Abres a tua mão e sacias todo o ser vivo à vontade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quer dizer, então a palavra nos coloca diante desse Deus cuja ternura se manifesta na providência para com toda a criação. O salmista olha para o mundo criado e percebe que existe uma ordem, uma providência. E esse olhar iluminado vai dizendo: olha, isso é a ternura de Deus, que alcança toda criatura. Então olha que lindo, ele tem uma ternura que endireita o encurvado, que ampara quem cai, que sustenta com a sua providência. O salmista iluminado descobre que Deus é um Deus atencioso, afetuoso, terno para com toda criatura. É uma coisa muito bonita, Janaína, não é? A gente falava, partilhava esses dias, esse amor terno de Deus. Na verdade, é maravilhoso. Essa desconstrução de um Deus que pune, um Deus que é ira, um Deus que é vingativo. Quantas vezes, até na infância, a gente não aprendeu isso sobre Deus? Deus castiga. Você conhecer um Deus que é eterno, que se manifesta no amor, que vem com toda a ternura a nos tocar. Eu falei uma parte da minha oração e vou continuar agora falando outra parte da minha oração por essa pregação. Que a gente tem que se colocar em oração porque para Deus santificar o que não é santificado, iluminar, que a gente fale toda uma verdade e coerência de vida, para que seja um testemunho e não um contra-testemunho. E eu fui rezar novamente e pedi a Deus assim: Senhor, Tu sabes que minha vontade, minha inteligência, minha liberdade, que é a liberdade, a vontade e a inteligência, não decaíram nem com o pecado original. Já a minha memória, minha imaginação e afetividade foram profundamente afetadas com o pecado de Adão e Eva. Mas, resgatados pelo batismo, o Senhor me deu chance de trabalhar tudo isso. Então eu peço agora, pela força do seu Espírito na minha memória, que o Senhor me lembre os gestos de ternura, não que não fosse fácil de ver todos os dias na minha casa, porque graças a Deus eu consigo enxergar os gestos de ternura do meu esposo, dos meus filhos. Mas eu pedi a Deus que me lembrasse, fosse lá na minha memória, desde o namoro. E, gente, a primeira imagem que me vinha era ele me derrubando com um golpe de judô. 18 anos, a brincadeira não era... Se me derrubar agora, chama o SAMU. Com muita ajuda. Então, eu fiz: Senhor, não estou vendo nenhuma ternura nessa imagem, que a memória me ativou. Manda outra, Senhor. Eu me lembrei de outro golpe. No mar, a gente estava brincando com um grupo de jovens, de repente aquele golpe, pá, e segura. Eu fiquei com aquela imagem: ele me paga. Fiz: Senhor, ainda não vejo ternura nessa situação. Aí depois eu me lembro dele brincando de capoeira, um pequeno golpe do macaco aí, que me atingiu de leve. Mas tudo bem, Senhor, está tudo perdoado. Ai, meu Deus. Porque eu sei que depois disso eu dei umas revanches, né? Eu não me segurei na época. Talvez fosse isso que Deus estivesse me mostrando, o meu temperamento. Já levantei do mar assim, ó. Então, quando penso que o Senhor esgotou aí, gente, era muita coisa. O último foi para a gente tirar a credencial de mergulhador. Quer dizer, ele já tinha credencial de mergulhador. Ele já era mergulhador.
Eu estava para tirar minha primeira carteira de mergulhadora. Aí, no teste, lá, tiro o equipamento no fundo do mar, todo equipamento, e uma aula de salvamento, né? Para resgatar o equipamento, e o seu companheiro vai lá, bota o regulador em você, faz a troca de regulador. Ele resolveu fazer um teste além em mim, me deixou sem regulador. Um pouquinho de tempo, não, mas ele depois foi me salvar, né? Foi me salvar. Brincadeira, cheguei a desmaiar não, porque algo subiu em mim. Então, sim, onde está a ternura em tudo isso que eu vi, né? E ainda não, porque o Senhor é pedagógico, o Senhor vai falando. Por fim, a última foi lindo um momento, gente. Desculpa, não vou dizer. É ternura eu ficar junto. A lua linda. Ele morava, a casa dos pais dele, na beira da praia. Pé na areia. Um negócio bem lindo, né? Aquela lua. Mas a ressalva é que eu amava física. Física. Estudar física me encantava. Aquilo tá vendo ali, não tá mais ali. Dilatação, essas coisas. Eu amava física. Aí, aquela lua linda, eu vou sentar ao lado dele, porque o grupo de jovens estava sentado ao lado, já namorava. Senta ao lado dele, ele olhando, as estrelas lindas. Aí ele olha para mim e faz: amor, é agora. Tá vendo aquela estrela? Oh, eu pensei que ele ia dizer: é você. Ela não está mais lá. Eu olhei, eu fiz, mas meu coração, né, gente, se encantou. Ele ia falar de física. Me surpreendeu, né? Eu queria impressionar a namorada, virei piada por 30 anos. Foi impressionar a namorada que sabia de física. Piada por 30 anos. Oi. Não, mas aí foi lindo no momento. Mas não foi uma ternura comum. Foi? Não, né? E o Senhor me levou esse caminho porque esses foram momentos muito bonitos da nossa vida. Mesmo brincando assim, são brincadeiras, né? Mas a preocupação dele, porque além de ser atleta, era um pouco atriz. Então, quando ele me derrubava, eu fingia desmaio. Ele ficava preocupado e a gente via a ternura em muitos momentos. E para hoje, né, eu vendo essa ternura de Jesus e diz que ele aprendeu também com Jesus no caminho, é encantador. Aí Jesus foi mostrando as ternuras dele comigo, que não eram tão diferentes da de José. Que eu tenho uma charge comigo, mas não são tão verdadeiras. Tipo que eu caí dentro de um túmulo, quando eu fui num velório. Eu caí, mas não foi num túmulo. E Jesus me falava do seu amor. Nesses momentos sempre houve uma revelação de Deus de algum modo. Ele chegava até mim. E nesse caminho, vocês podem estar achando uma contradição. Mas não é, uma pedagogia. É uma pedagogia divina com cada pessoa. Talvez algum de vocês tivesse recebido um golpe daquele, tivesse acabado o namoro no outro dia. Não vou namorar desse jeito não, né? Mas para mim era um máximo. Para mim era um gesto de amor. Vamos ver quem ganha a corrida, né? Então, eram gestos de amor. E eu falo disso porque as ternuras e os gestos de amor podem ser diferentes. Claro, sem agressão, né? E não é gesto de amor de jeito nenhum. Mas na leveza da vida pode haver muita ternura.
E a gente deixa de ver as ternuras às vezes. Porque a gente foca no pequeno ruim, em vez de focar no pequeno que é grande. Um exemplo, eu vou citar a Bíblia, a ternura de Jesus. Você vai nas parábolas da misericórdia, nas 3, Lucas 15. Tem a dracma perdida, que quando é encontrada, há muita festa e alegria, a ponto de ter festa. Quando a ovelha perdida, uma ovelha, tinha 99, não prestou atenção nenhuma, foi perdida e foi encontrada, o que é que houve? Alegria e festa. E o filho, quando retornou para casa, o que houve? Alegria e festa. E quais foram os gestos de ternura? Vamos para o filho da misericórdia, não era mais pródigo, né? Tinha voltado, né? O pai faz o quê? Abraça. É um gesto, não é? Depois ele dá o quê? Sandália. Devolve a dignidade, porque a roupa é a dignidade para o povo judeu. Devolve a dignidade. Dá o ósculo, manda matar um boi, um cordeiro, manda assar, faz a festa. Esses são gestos de ternura que Jesus vai revelando quem Ele é e o que Ele faz conosco sempre que a gente retorna a Ele. E a Bíblia, o Novo Testamento, é cheio da ternura de Deus. Quando Ele toca o leproso, não se tocava leproso. Jesus vai lá e toca o leproso. Jesus se baixa a mulher pecadora. Jesus olha Levi nos olhos. Fita-o, diz a Bíblia, fita o olhar terno de Jesus que constrange. E diz, homem, chama Levi, né? Chama pelo nome. Conhece e chama pelo nome. Isso é ternura de Deus. Em Jesus a gente vê de muitas maneiras essa ternura, como a Jonélia estava dizendo, né? É uma coisa muito bonita, que ele chega até o leproso e toca o leproso, né? É uma coisa muito bonita que ele se deixa tocar pela mulher pecadora, que lava os pés dele. Quer dizer, há nos gestos de Jesus uma ternura, um amor. Veja, é um amor atencioso. Sabe, ele não precisava fazer isso. Nosso Senhor não precisava tocar no leproso. Precisava para curar, sim ou não? Precisava ou não? Tantas vezes Jesus curou à distância, não é? Mas era proibido. Se você toca no leproso, você fica impuro. Nosso Senhor não precisava, mas Ele vai e toca. Olha que coisa bonita. Então essas coisas revelam uma ternura de Deus. Quando aquela mulher pecadora chega, começa a chorar nos pés de Jesus e Ele se deixa tocar por ela, e ela chora, lava os pés, e alguém está dizendo ali, mas Jonas falava da parábola das misericórdias. O que motiva Jesus a contar a parábola das misericórdias é justamente os questionamentos que faziam a ele por conta destas atitudes de misericórdia que ele teve. Se você verificar, está lá em Lucas 15. Começaram a dizer, por que esse homem fica fazendo essa coisa com os pecadores? Aí ele conta aquelas parábolas que ela falou. Da ovelha perdida, da mulher que faz uma limpeza para achar uma moedinha, do filho que é abraçado, cuidado, quer dizer, preste atenção que lindo. Na palavra e nas atitudes de Jesus se manifestam toda uma ternura de Deus. Até a palavra que a gente ouviu hoje, né, no Evangelho, todos os cabelos foi. Que forte, meus irmãos. Isso é tão forte. Santa Teresinha, filha desses dois aqui, dizia assim, na pequena via dela, dizia, olha, se até o cabelo da sua cabeça está contado, avalie qualquer ato de caridade que você fizer, por amor a Deus e ao outro. Que forte. Sim ou não? Se Deus conta até o teu cabelo, imagine um ato de amor que você faz pela sua esposa. Assim, dar golpe de judô não vale, né? Tá certo?
Mas falando Hoje assim, não, né? hoje não. Mas falando sério, se até veja que bonito. Porque, meus irmãos, a gente considera isso bonito, sim ou não? Mas é um ato de amor fazer. E é um ato de amor também ter olhos para ver. Como Janaína falava, aquela coisa que ela falava, brincando, que às vezes a gente não tem olhos para ver a ternura que a outra pessoa coloca em muitas coisas na vida, que é do jeito dela, não é? Certa vez a minha irmã chegou para mim e disse assim: tu já percebesse, eu era muito novo, como papai é amoroso? E eu, não, estou brincando, né? Porque não é muito o jeito dele, meu pai do interior, bravo. Mas tu já percebeu? Ela começou a fazer um bocado de coisa, foi uma cura que ele fazia. Como todo sábado, ele depois da semana cansada, acorda às 5 da manhã para fazer feira para todo mundo. E não é só uma semana, porque uma semana é bom, mas todo sábado, durante o tempo que eu vivi na minha casa, eu via meu pai se acordar no sábado às 5 da manhã para fazer a feira, cuidar das coisas da casa de todo mundo. E quando ela ia aqui, minha irmã observadora, viu aquilo, e quando ela me mostrou aquilo, eu disse: é verdade. Que caridade existe nisso? De você dar do seu descanso e fazer de modo perseverante, constante. Veja que coisa bonita. Então, uma coisa dessa, feita em Cristo. Meu irmão, se Jesus conta os fios de cabelo da sua cabeça, avalie uma coisa dessa. Não é? Por amor à família, aos filhos. É importante também ver e dizer, como a minha irmã me disse, celebrar isso, tornar claro. Veja que bonito, que jeito bonito de amar. Não é verdade? Sim ou não? Então isso também. Pequeno gesto. Exato, né? Essa sabedoria, essa ternura de Deus que Jesus manifesta, se torna presente na vida do povo cristão, dos casados em Cristo, através de pequenos detalhes, mas são detalhes cheios de caridade. E tem força, meus irmãos. Tem poder transformador. A gente deve acreditar nisso. Porque quem faz não é mais só o ferro frio, é o ferro quente, né? Lembra da brincadeira? É o ferro quente, é o ferro mergulhado no fogo. E aquilo tem uma força de esquentar, de comunicar a vida, de comunicar o fogo. É forte isso. Faça a experiência. Eu acho que seja fácil. Tenho certeza que faz. De uma maneira... Vocês entendem o que estou dizendo? Sim ou não? É forte. É forte, é bonito, é terno, é transformador. Queria dizer mais uma coisa sobre isso. Não sei se Jana quer falar alguma coisa. Sim. Jana falava muito da nossa oração, né? A gente reza, para estar aqui a gente tem que rezar, né? A gente reza, entrega a Deus. E sabe que nesses dias de reza, a gente se perguntou muito a Deus: Senhor, a gente vai escolher que palavra, né? E a gente foi me ensinando, a gente vai assim falar da misericórdia de Deus na palavra, né? Da misericórdia presente no Antigo Testamento, mas sobretudo da efusão da ternura, da misericórdia presente em Jesus. E como isso deve estar presente na nossa vida. E a gente vai caminhando assim, mas uma coisa me chamou a atenção. Durante esse processo de oração, era que eu, assim, como dizia o padre, né, hoje na missa, nosso padre que que diz tantas coisas fortes, né, dizia como é importante o silêncio, né? E no silêncio, eu me lembrei lá da palavra de Deus do Gênesis. Vocês lembram disso? Que Deus cria Adão e Eva. Lembra disso? A linguagem simbólica, teológica, profunda da Escritura. E bota Adão e Eva num jardim. Quer dizer, esse lugar, a vida da graça. Ali tem vida, ali tem sustento, ali tem a presença de Deus. E no meio do jardim, ou seja, naquele lugar, o que é que Deus planta? A árvore da vida. E diz para eles que eles não podem comer a árvore da vida. Verdade? Verdade ou mentira? Força, pô. Verdade ou mentira? Mentira! Atenção. Mentira. Mentira. Deus planta a árvore da vida
e planta a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é outra árvore, que quer dizer eu julgar por mim mesmo o que é bom e o que é mal, sem referência a Deus, e disse, dessa não coma, mas da árvore da vida pode comer. Porque o mandamento de Deus, a comunhão com Deus, não priva da vida. A comunhão com Deus dá a vida. Estás vendo? Assim é na vida. Às vezes a gente pensa que é assim, não, se a gente estiver aqui a gente vai perder a vida no encontro. Vai não, criatura. Não vai. Pode comer da árvore da vida. Estão entendendo? E a árvore da vida agora é Cristo. E é a Eucaristia. Entendeu? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Pronto. Agora presta atenção. Sabe o que é que a gente percebe? Quem seduz o homem e a mulher vem de fora. Porque a serpente, Juba, não pertencia ao jardim, né? A serpente veio da estepe. Atenção. A serpente veio do deserto. Está sentindo a linguagem da Escritura? A serpente vem de fora. E rezando, eu queria dizer para vocês, meus irmãos, quantas vezes a gente quer buscar o sentido da vida, a felicidade, fora. A gente acha que a salvação da vida da gente vai ser morrer de trabalho, por exemplo. O sentido da vida está no trabalho. Presta atenção, todo mundo deve trabalhar. Eu trabalho muito. Tem aqui uma pessoa que trabalha comigo e sabe que eu estou dizendo a verdade. Mas o sentido da minha vida não é o trabalho. Porque o encontro, nós encontramos esta vida, esta felicidade, este sentido, lá dentro da realidade que o sacramento do matrimônio fundou em nós. Nessa intimidade, nesta relação entre nós, ali, nesta comunhão, nesta presença de Deus, nós achamos a árvore da vida. É forte. Nós achamos. Nós achamos. Falando concretamente, ter tempo para estar junto, partilhar a vida, rezar, discernir os dois juntos os passos a dar, ir junto para a Santa Missa, se confessar, ler junto a palavra, compreende? Ali, nessa realidade que foi fundada aí em nós, a nossa família, pelo sacramento do matrimônio, ali, dentro do jardim, não de fora, nós vamos encontrar o sentido para a vida. Entenda bem, não estou dizendo que a gente vai ficar fechado, estou dizendo que a gente não deve se deixar seduzir por coisas que não é daí que vai vir a realização. Porque realização é resposta à vocação. E Deus chamou você, marido, segundo a Escritura, para amar sua mulher, entregar a vida por ela, como Cristo amou a igreja. E vice-versa. Aí. Tem vida, e não qualquer vida, aquela vida eterna de que a gente falava. Está entendendo? É experiência mesmo. Preste atenção, faça a experiência. Assim, a gente falar um pouco aqui, eu queria te dar um testemunho, agora chegou a minha vez do testemunho, né? Só para completar, que eu tinha esquecido de completar a questão do judô, a ternura. É que eu vejo agora tanta beleza nesses golpes. Por quê? Chega nosso filho de mais de 1,80 em casa, bem forte, coxa, morto de cansado, ele chega assim, ó, do jiu-jitsu. Pega o pai, imagina que é isso. pega o pai e ficam ali agarrados, sei lá, o tempo que ele sobrevive. Pois é, de 2 a 3 minutos. Né? Esse menino sai do jiu-jitsu, só quer saber de agarrar e jogar a gente em algum lugar. Eu digo, rapaz, se controle, pelo amor de Deus. Só que para João isso é uma grande ternura. Então, ao olhar meu filho hoje, eu intuito a ternura do pai. E o bicho está forte, né? Exato, machuca. Então, assim, eu queria dar esse fechamento da história, né? Que a gente vê nos filhos, quando vê João Vitor levando a Ana Sofia sem querer ir para um canto, ele bota no ombro aqui e sai. E ela,
gritando, não, grita e morre de rir, né? Então, gente, tem ternura nisso, porque eles se entendem desse jeito, né? E assim, sabe uma coisa importante? A gente está falando de quê? Uma coisa que o Papa Francisco diz, ó. O Papa Francisco escreve uma carta sobre santidade. E é uma coisa muito bonita quando ele diz, olha, ele fala daquelas experiências místicas dos santos. A gente falou aqui hoje de Santa Zélia Guerin, eu não sei como é a pronúncia francesa, de São Luís Martin. E aí a gente, Santa Zélia teve uma locução interior que disse, coloca uma fábrica de rendas. Eu digo, meu Deus, esses pobres mortais aqui, é verdade. Nunca tinha visto o homem. Esse é o homem com quem você vai casar. E casaram São Santo, mãe de uma doutora da igreja. Eu digo, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, para nós mortais aqui, como é isso? Porém, o Papa Francisco diz assim, olha, a vida do dia a dia não é feita disso. Não estou dizendo que não é verdadeiro, mas a vida do dia a dia é feita, a dizer, de pequenos detalhes, com uma grande força de santificação. Porque onde tem amor, tem santidade. Estão entendendo como é bonito isso? É isso aí, isso é tão sábio. Eu vou voltar à pregação do pároco. Na paciência. Se a gente pegar Coríntios 13, o amor é paciente, então a gente evitar segurar o ímpeto agressivo, rude, de um lado e de outro. Entender que a gente precisa fazer isso e transformar isso no gesto. Compreende o que eu estou querendo dizer? Eu tenho que vigiar sobre a minha conduta e transformar isso num gesto de amor. É pequeno, mas ao mesmo tempo é grande, cura tanta ferida. Lembra, José, como na pandemia a gente descobriu legal? Pois é, eu ia voltar para isso, foi bom você dizer isso. Porque esses pequenos gestos tornam a vida. E aí a gente me lembra que lá na pandemia, durante o período da pandemia, a gente ficou muito tempo dentro de casa. Vocês lembram disso? E teve muito casal que entrou em crise, meus irmãos. Vocês devem saber disso, muito, né? E foi muito interessante a percepção de que eu não vivi essa experiência de entrar em crise. Nem Janaína viveu. E uma vez a gente conversando assim, ela brincou comigo que a gente vivia correndo tanto. Trabalho, missão. E a gente ali todo dia, ela olhou para mim, a gente rindo um dia, ela olhou para mim e fez, tu lembrava que eu era tão legal? Isso é verdade. É um pouco disso que a gente está falando. Quando a gente diz, olha, essa alegria, essa caridade, essa árvore está dentro do jardim. Esses dias agora a gente estava cansado, meu Deus, cheio de coisa. Então a gente fez uma viagem com os filhos, são uma bênção. Mas quando acabou a gente fez, agora a gente tem que fazer uma viagem para descansar da viagem. Né? E a gente fez uma viagem só nós dois, né? E foi tão bom. E tinha que ser antes do retiro, né? E tinha que ser antes do retiro. Que tinha rezar. Foi tão bom porque nesse encontro tem projeto de Deus. A gente diz isso que diz a palavra, é verdade. A igreja diz, olha, sentir a presença de Deus. Como sentiu Santa Zélia, né? É uma coisa forte, né? É a três. E quando o amor se faz presente, tudo se edifica. Eu acho que vale a pena contar um pouco de testemunho. Né? Só dizer que a gente foi para um lugar que a gente gosta muito de atividade, como vocês já sabem, né? Assim, que era tentador para a gente fugir do tu-a-tu, e não era fugir, e realizar uma ação de trilha, de tudo, mas mesmo olhando para aquela belezura daquela trilha, daquele argédio e tudo, a decisão foi ficar, estar, olhar no olho, rezar, conversar. Não teve conversa sobre filho, sobre trabalho, sobre discernimento, nada. Qual era a conversa? E existia conversa fora isso? Ai, tanta conversa boa. É como você está e escutar. O que você precisa, você. Não é o que você precisa para realizar, mas é você. Então, isso é muito maravilhoso, redescobrir, porque a gente vai criando tijolos do fazer, do realizar. Isso é uma tentação mesmo para a gente que vive uma vida apostólica intensa. Em Deus, conhecendo o amor de Deus,
conhecendo o amor um pelo outro, humano, esponsal, de colocar fazeres que a gente já não se enxerga mais, e as pequenas coisas de cansaço do dia a dia passa a ser a realidade do amor, onde não é. Há tantos pequenos gestos e delicadezas, para ele, para esse testemunho rápido, eu vou falar rápido. Eu atendo muito a oração, né? Muito aconselhamento, muito. E tem coisa que eu disse até ao bispo ontem, né? Eu fiz, bispo, outro bispo me disse o seguinte, que quando o padre confessa, um jeito de esquecer é passar a mão na cabeça assim, quando sai, aí esqueceu, já pode vir outra pessoa. Mas aí, quando eu fiz um acompanhamento tão pesado, tipo um assassino, tão pesado, aí quando ele saiu, tinha uma fila ainda, eu fui andar assim, aí eu fui fazer isso, mas a mão ficou na cabeça, só funciona com o padre, o negócio não saiu daqui não. E isso, eu não sou psiquiatra, psicóloga, eu não tenho formação nenhuma disso, então é reza, é oração. E eu fiquei atormentada em casa, não podia dizer nada a ele, nada, porque é íntimo demais, entendeu? Nada. E aquilo me consumia, ele me via chorando e ele ficava tão preocupado. O que foi? Eu fiz alguma coisa, né? Não, porque mulher chorando, geralmente o povo pergunta, o que é que teu marido fez, né? Mas não era. Não era ele, né? Eu só não podia contar para ninguém. Então é isso, né? Essas ternuras do dia a dia. Testemunho. E assim, são muitas, né? A gente poderia dizer, assim, Janaína, eu testemunho, né? Muitos cuidados dela. Nosso filho fez aniversário essa semana. Para falar desta semana, né? O cuidado que ela tem de fazer o almoço que ele gosta. De dizer para mim, olha, chegue na hora, olha, ele gosta de cajuína, né? Traga cajuína de vidro. De vidro, né? De Garrafa vidro. de vidro. Camarada achar cajuína de vidro mesmo. Garrafa de vidro foi difícil, mas achou. Mas são coisas pequenas, mas são coisas que manifestam o amor, porque o amor se manifesta neste cuidado, né? E eu penso assim, que nós homens precisamos, às vezes, talvez, aprender um pouco isso, porque às vezes a gente tem um pouco de facilidade de fazer aquilo, por exemplo, que o meu pai fazia, né? Mas assim, essas pequenas coisas assim são importantes, né? São a celebração de um amor. São, digamos assim, não é que a gente vai aprendendo, a gente aprende. Não se preocupem não, a gente está aprendendo, tá certo? Então são importantes, a gente vai aprendendo, né? Então é a vida em Deus, assim, desde que a gente se deixe realmente tocar pela palavra dele, a gente deseja aprender, a gente deseja ser ferro quente, não ferro frio, né? A gente é novo. Quero dizer rapidamente só uma coisa aqui para vocês, né? É que a gente começa a namorar, né? Tem todo o discernimento, né? Vai todo aquele aprendizado que a igreja nos ensina de vivermos a castidade durante o período do noivado. Tem muitos testemunhos bonitos e foi uma grande graça para a nossa vida, né? E não precisei ir atrás nem de mulher fora, nem de masturbação, falando rasgado, tá, gente? Todo mundo aqui porque Deus é capaz de nos equilibrar. Eu me lembro que um padre no curso de teologia moral em Lugano, um padre falando para os seminaristas, vou dizer o que ele disse, um grande teólogo moral, só quer dizer, foi ele, Dom Hierômanes, ele dizia para os seminaristas, né? Eu já casado, já mais velho, mas ele dizia, olha, na hora da crise afetiva sexual, vai adorar Jesus sacramentado que você sai pacificado. Aí virou para o quadro, começou a escrever, aí virou para o povo e fez, eu sei que é estranho, mas é assim. Eu achei tão bonito aquilo. Essa confiança em Deus, de clamar a Deus ajuda, a pacificação, a ordenação interior, do juízo, da cabeça, do corpo, de tudo, bonito mesmo, né? E assim, só que depois de um tempo de noivado, né, eu assim, Janaína tinha feito durante a juventude dela um discernimento para saber se ela ia ser freira. A gente não é Santa Zé de São Marta não, né? Mas teve isso, né? E depois de 6 anos de namoro, eu digo assim, rapaz, eu senti na verdade, no início do meu namoro, eu era muito, digamos assim, era uma paixão muito forte, avassaladora pelo projeto, né? Eu disse assim, eu quero me casar.
E aí fui na escritura, peguei a Bíblia e disse assim, meu Deus, me responda agora, eu vou abrir. E eu quero uma palavra para o Senhor me dizer se eu me caso ou não me caso. Porque se eu disser que é para me casar, ninguém me segura, eu me caso essa semana. Aí abri a escritura, Isaías 58, ou é 54. O teu esposo é o teu Criador, o Santo de Israel. Imediatamente eu fechei a Bíblia, não, isso aqui deu errado. Foi errado. Acho que esse profeta não estava muito ungido, não. Quando escreveu isso aqui, né? Para aprender a for perguntar uma coisa a Deus, escute, né? Vá querendo saber. Então o que é que acontece? Eu passei 6 anos namorando, noivo, e com aquela palavra na cabeça. Eu digo, meu Deus, essa mulher já discerniu que não vai ser freira. E eu estou sem, porque esse negócio estava na minha cabeça, até que um dia. Até que um dia. Oi? Tudo certo que é discernir. Não, pois é, porque certa vez eu conversei com ela, ela me lembra disso, né? Que eu disse assim, Janaína, imagine se eu fosse ser padre. Isso já tem uns 5 anos. Ela olhou para mim, já pensou que graça? Eu disse, meu Jesus, né? Mas é liberdade interior, gente. É preciso ser livre. E aí... Foi os golpes de judô. Foi os golpes de judô. E aí, nesse dia, eu entrei no quarto, numa época assim, na época crucial do discernimento, né? Então, talvez tenha sido o ano do discernimento. Fechei a porta, como Jesus diz, e falei com ele. Agora eu falei de um jeito que eu não falei nem com a boca. Disse assim, olha, se existir qualquer coisa espiritual que queira atrapalhar, eu quero só que Deus saiba. E fiz assim. Pensou. A minha oração foi assim. Mental, disse, Senhor, né? se for para eu ser padre, eu quero ganhar uma rosa branca de Frei Aquiles. Porque eu tenho uma atração pelos franciscanos. Eu gosto de São Francisco é meu amigo. E Frei Aquiles ainda me dá umas rosas. Olha, José, para você decidir sua vocação. Eu digo, rapaz, esse padre acha que eu vou ser padre. Essa prece então já foi, já ó. Já foi, Luciano. Mas se for para eu me casar com Janaína, eu quero ganhar dela uma rosa amarela. E eu não dava. Ela nunca me deu, sobretudo uma rosa amarela. Nunca tinha me dado. Desculpa, amor. Não, acho que rosa você tinha dado, na amarela, até porque rosa é o contrário, né? Eu dei. Hoje todo mundo pode dar. Ah, é, tá. Então, uma rosa amarela. E meus irmãos, eu esqueci dessa prece, esqueci. Viajei do Shalom. No Shalom, eu ficava dizendo, quem é que vai me acompanhar? Eu estava realmente no auge da crise vocacional. E aí eu vi o padre Emílio César passando, eu digo, rapaz, acho que eu vou me acompanhar com o padre Emílio César. Aí doido para conversar, rezar com o padre Emílio César, quem veio rezar comigo, me botaram, vai lhe acompanhar isso, um senhor, pai de família, botou a mão, senhor, logo começou a rezar por nós, Deus vai lhe dar uma bênção de uma família, não sei o que, não sei o que. Eu digo, rapaz, eu estou achando que Nosso Senhor está, de fato, né, me encaminhando, né. E eu digo assim, para deixar claro, que foi um discernimento certo, porque o meu coração não é que ele era simples, eu amava o Janaína. Só que eu precisava saber qual era a vontade de Deus. Porque a gente aprende, vocação acertada, vida feliz. Vida feliz. E assim, quando eu já estava assim, né, eu disse assim, rapaz, já que é assim, eu vou fazer um concurso público. E nesse dia que eu ia fazer a primeira viagem para fazer o concurso público, eu saí, fui para o santuário da Imaculada Conceição, para a missa dos frades, com a calça jeans, uma camisa branca que tinha uma faixa cinza, porque eu me lembro, e para viajar. E aí, quando eu estou lá, eu chego na igreja, a Janaína está sentada no banco da frente, eu fico atrás, eu não me lembro se eu fiquei do teu lado, mas ela está rezando, ela olha para mim e diz, José, hoje na oração pessoal, porque ter oração pessoal é importante, eu visualizei o Senhor colocando em minhas mãos uma rosa amarela. E ele dizia, dê para ele. E ela disse, eu não encontrei.
no caminho. Mas receba na fé. E eu digo a você, naquela hora foi que eu me lembrei da oração que eu tinha feito. Quando ela disse, eu fiquei assim. Ele caiu, na verdade. Eu fiquei assim parado. Ela disse que pensou assim, meu Deus do céu, o que foi que eu disse, né? Que coisa forte, porque para mim Deus tinha manifestado. E eu não foi um desejo disso, eu queria ter certeza. Era só esse o meu desejo. Eu não queria desafiar, eu não queria pedir isso, não. Eu só queria ter o quê? Certeza. Porque se fosse para dizer a ela, Jana, depois de 6 anos eu preciso lhe dizer que eu vou entrar no seminário. Eu tinha que ter certeza. E quando ela me disse isso, foi forte, mas foi também uma grande alegria, né? E assim, isso tudo para dizer, assim, é um testemunho, meus irmãos, é um, para dizer que a vida matrimonial é uma vida a 3. É você, seu esposo e Jesus. Agora a gente também precisa abrir, né? Para ele falar, né? Para ele estar presente, né? Não é assim? A gente tem que chegar perto dele, tem que ouvir, tem que desejar aprender. Vivifica a nossa vida, a nossa relação. É verdade. Então faça a experiência. E agora a gente vai rezar um pouco, né? Mas para esse momento de oração, eu vou só ler um versículo da Bíblia cheio de ternura, de amor esponsal, que é Cântico dos Cânticos 1, versículo 2, que já começa assim lindamente. Ah, beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus amores são mais deliciosos que o vinho. É suave a fragrância de teus perfumes, o teu nome é como um perfume derramado. Por isso, amo-te, as jovens. Arrasta-me após ti. Corramos. O rei introduziu-me nos seus aposentos. Exultaremos de alegria e de júbilo em ti. Tuas carícias nos inebriarão mais que o vinho. Quanta razão há de te amar. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isso é amor esponsal.